E aí uma vez nós tivemos a oportunidade de alugar um Airbnb, uma casa mobiliada lá no Rio de Janeiro. E antes de alugar essa casa pelo Airbnb, eu falei com a anfitriã, a dona da casa. E aí ela falou que existia um barulho, sim, né? A gente se preocupou muito com isso, porque viu que tinha uns comentários falando, né, que tinha muito barulho e tal. E aí a gente se preocupou, porque a gente trabalha em casa, né? Trabalha pela internet, trabalha precisando de silêncio, né? Pra se concentrar e tudo. Eu gostava muito de ler também. Então, a gente, como trabalhava em casa, e trabalhamos até hoje, a gente precisa de silêncio. E aí eu fiquei muito preocupada, Léo também ficou muito preocupado com essa questão, eu fui perguntar pra ela. E ela falou, ó, tem barulho sim, mas é um barulho de vida. E aí isso ficou marcado pra mim, pra sempre. Eu sou a Ana, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, do barulho versus riqueza. É basicamente a continuação daquele vídeo, mas que me veio fazer refletir por conta de um comentário recente, onde se falava ali, se questionava de, mas todo lugar é barulhento. Não tem como ter um lugar com absoluto silêncio, nenhum lugar é um templo budista. Mas aí eu fiquei refletindo sobre isso. De certa forma, né, o comentário ele tem uma certa razão, mas aí eu fiquei observando, fiquei imaginando sobre, tá, beleza. Mas existem barulhos que realmente são aceitáveis, né? Existem barulhos que não vão deixar de existir, mesmo em lugares bem tranquilos, calmos, como os que a gente já teve a experiência e a possibilidade de viver. E é bem proposital, eu coloco o aparelho na janela, eu moro em uma comunidade extremamente barulhenta, hoje ela tá até tranquila, mas é muito barulho. E aí, voltando à questão da casa mobiliada, que a gente alugou lá no Rio de Janeiro, no bairro de Fátima, inclusive um lugar muito maravilhoso. Se eu pudesse, eu voltava lá e moraria lá. Por quê? Como era o barulho? Era um barulho de final de semana, era um barulho organizado, se é que pode dizer isso, né? Era um barulho que era assim, final de semana, lá era um bairro muito boêmio, então as pessoas tinham ali aqueles momentos de tomar sua cervejinha ali nos bares e tudo. Tinha horário, 22 horas, acabou o samba. Tinha muitos sambas ali, era perto do bairro, perto do bairro da Lapa, quem conhece o Rio de Janeiro sabe. E assim, tem uma pracinha ali no bairro de Fátima, eu acho que existe ainda, onde as crianças brincavam, então dava pra ouvir barulho de crianças, né? No prédio em que a gente ficou eram três por andar, 3 apartamentos, eram 4 apartamentos por andar, eu não vou lembrar muito bem. A gente ficou no 4º andar e as pessoas conseguiam ali conviver entre si naqueles apartamentos ali pequenos, os apartamentos eram pequenos, mas eu não via muito os moradores invadindo ali a privacidade, o espaço do outro, com barulho, com gritaria, com música alta, com, enfim, brigas e tudo mais. Todo mundo ali quietinho no seu apartamento, né, tranquilinho. E os barulhos que tinha externos, os barulhos na rua, ainda tem isso, né? Eu tô falando de barulhos externos, que tem os nossos barulhos internos. Como eu falei no vídeo anterior, a gente tem a mente extremamente barulhenta em alguns momentos da nossa vida. Tem pessoas que têm a mente barulhenta a vida inteira e tá tudo bem. Mas assim, o bairro, ele realmente você sentia que tinha uma vida. Por isso que existiam os barulhos, mas não era um barulho inaceitável, não era um barulho invasivo, não era um barulho que invadia o seu momento. A partir das 22 horas, acabou o samba, não toca mais, não pode mais, porque se continuar, a polícia até aparece. Então, né, respeitando ali o limite e o espaço de horário, tudo direitinho. Os bares também é a mesma coisa, todo mundo se atendo ali dentro daquele espaço ali, não era uma coisa que ficava na rua, que a gente tinha que andar pela rua e na calçada tinha, né, aquele pessoal ali bebendo e fazendo algazarra e gritando. Até os animais ali eu achei tranquilo também, sabe? Não vi muito barulho de animal, de cachorro, né? Aquela coisa toda, aquela poluição, quando junta um monte de cachorro, a cachorrada toda junta ali o tempo todo, fazendo aquele barulhão terrível.
Tinham os moradores, né, de rua que às vezes apareciam ali na praça. Aí eles faziam sim aquele barulho de vez em quando de madrugada. Mas eu percebi também que tem casas que não estão assim bem preparadas para esse processo de barulho externo, né? Eu tive a experiência de viver numa casa lá no sul, era até a casa de um primo meu, e ele, graças a Deus, teve a possibilidade de vedar a casa dele inteira. Então, o vizinho às vezes queria fazer uma festa na casa dele em frente, né? Não era um lugar barulhento, era um bairro nobre, um lugar super tranquilo, muito calmo de se morar, mas o vizinho às vezes queria fazer a farrinha dele. O que acontecia? Quando a gente fechava a janela, a gente não ouvia nada, absolutamente nada do que acontecia do lado de fora. Então a gente conseguia viver a nossa vida ali dentro, conseguia dormir, tudo tranquilo, trabalhar, fazer a nossa leitura de boa. No Rio também, não vedava tanto a janela, as portas não eram tão... Mas a gente não sentia esse incômodo, né? Mas por que isso incomoda principalmente em bairros mais pobres e na favela? Porque os espaços eles são menores, né? As casas geralmente, né, os lugares que a gente mora não tá preparado para tanta algazarra fora, né? É um barulho assim é como se fosse um desespero. Eu vou dizer assim, eu posso falar, eu tenho um conhecimento de causa porque hoje eu vivo numa comunidade e eu já vivi em lugares mais calmos que o silêncio era assim, ensurdecedor, era uma coisa... Às vezes tinha um vizinho que, né, um casal ali de vizinhos que às vezes tinha uma discussão e tudo, mas você sentia que aquilo funcionava dentro da casa deles. Aqui, às vezes, eu tenho a sensação de que as pessoas convivem todo mundo na mesma casa. Parece que a gente vive todo mundo junto. As ruas são mais estreitas, né? Os carros são extremamente barulhentos, as motos principalmente. Não adianta só ter moto, tem que buzinar, tem que fazer buzinaço, tem que fazer algazarra o tempo todo. Ontem abriram a mala de um carro a partir da meia-noite e foi ali aquele paredão, né, que é aquele bando de som. Devia ter um lugar específico para existir essa festa, né? Porque tem gente que gosta, tá tudo bem, bacana. Talvez eu cheguei num momento da minha vida que eu quero realmente viver tranquila, eu quero viver calma, sabe? Eu já vivi essa coisa frenética de festa, de beber e tudo mais, de curtir. Porém, hoje eu vivo num ritmo mais tranquilo. Não tô conseguindo acompanhar, né? Mas esse ritmo frenético dos mais jovens de fazer barulho, e abre a mala do carro e abre o som e não interessa o horário, não importa se tem idoso na casa, se tá doente, não interessa, sabe? O importante é o meu barulho aqui. Às vezes as pessoas fazem esse barulho de som e nem dança. É só achando que a rua inteira tá amando, tá gostando daquele som, mas na verdade tá horrível. Na virada do ano mesmo, eu disse, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu vou ter um troço, porque era muito barulho, sabe? As pessoas, elas falam muito alto. Às vezes tem alguém ali na ponta, outro do lado de cá. Tipo assim, 100 metros de distância, 200 metros. Podia chegar mais próximo, né? Desculpa se eu tô falando besteira de 100 metros e tudo, porque né, não era nem pra eu falar assim, que eu não sei a dimensão, não sei metrificar nada. E aí, mas tipo assim, de uma esquina a outra, podia juntar ali, chegar perto um do outro pra conversar. Mas o importante você tá lá longe, o outro tá cá e tá, onde você quer? E você vai? E que dia? E você tá entendendo? Então aí, isso daí já é uma forma de incomodar, né? Hoje tá até mais silêncio, de vez em quando vocês vão ouvir um barulhozinho ou outro aqui, mas hoje tá até mais silêncio. Aí um exemplo do que eu vi de barulho que eu diria assim, inaceitável, foi quando eu entrei num prédio, né, num condomínio. Foi num período específico, mas foi em época de festa e tudo, mas assim, eu fiquei me pegando ali, pensando, será que, né, se eu tivesse entrado em um outro condomínio, num condomínio, vamos dizer assim, luxuoso, um apartamento, né, um prédio, mas por mais que tivesse
3, 4 apartamentos por andar, será que seria do mesmo jeito? Ou será que foi algo específico desse condomínio ali da prefeitura, né? Porque foi num condomínio da prefeitura que eu fui lá. E lá eu vi pessoas com a porta do apartamento aberta, com a televisão extremamente alta, né? Invadindo um espaço do outro. Vizinhos ali conversando, tipo, chamou o vizinho com a porta já aberta, na porta ali, tererê, tererê, tererê. Ou seja, eu quero assistir a televisão, mas eu não vou assistir a televisão sozinha, eu vou assistir a televisão com as demais pessoas, né? As outras pessoas também têm que ouvir o que eu tô ouvindo. Eu quero conversar com a vizinha ou com um parente, com alguém, não adianta conversar dentro de casa, eu quero conversar também com todo mundo ali, me escutando, me ouvindo, tem que ser na porta de casa, sabe? Então é isso, fica uma coisa assim ensurdecedora, né? Os apartamentos já são pequenos, os andares ali, tudo muito apertadinho, tudo. Aí eu imagino, né? A pessoa às vezes quer deixar a porta aberta, tá com calor, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que essas questões, elas vêm muito mais de estrutura mesmo, né? Porque... não tô colocando culpa em ninguém, nem dizendo que achando ruim que essas pessoas façam o que elas estão fazendo. Mas aí a gente entende muitas vezes o porquê da riqueza não tolerar barulho, né? Não é um barulho aceitável. É uma coisa assim que só quem já viveu em comunidade sabe do que eu tô falando, né? E que se consegue ser sensível a isso, entende do que eu tô falando. É uma coisa assim que é discrepante, é surreal. Você vê as coisas que geralmente acontecem na maioria das comunidades, né? Na maioria das ruas, na maioria das casas, para não generalizar, né? Que eu não ando em todas as comunidades, mas as que eu já andei, as que eu já morei, é bem, sabe? Nesse estilo aí. E o pior que até mesmo nos lugares, pelo menos aqui eu vou falar aqui na Bahia, né? Que deveriam ser mais calmos e tranquilos, mais silencioso, com barulhos ali aceitáveis, vamos dizer assim, também tá começando a ficar insuportável. Paredão em tudo quanto é lugar, né? O interior tá tendo muitos bares, muita biboquinha ali, lugar onde vende bebida alcoólica, as pessoas querem ouvir barulho, querem ouvir seu som, mas não querem ouvir dentro, querem ouvir fora, e aí isso atinge outras casas. E eu não sei se tá ficando claro para vocês entenderem aí que existe sim um barulho que ele é aceitável, um barulho de movimento, um barulho de vida, como disse a anfitriã lá do Airbnb, uma vida, né? São crianças que brincam numa praça, estão correndo ali, gritando, tudo. É uma vida ali, ou seja, elas estão naquele lugar ali para brincar, é o local, o espaço que elas têm ali para brincar. É o espaço delas mesmo, tem que brincar, tem que correr, tem que gritar mesmo. Mas é diferente quando essa criança, ela resolve ir para a porta da sua casa e ali ela resolve gritar, ela resolve brincar, ela resolve, enfim, ali na porta da sua casa, né? Ali não é o local específico para isso. Fazer uma festa no meio da rua com um som altíssimo não é o local adequado para isso. Abrir a mala do carro e com um som altíssimo também não é o local para isso. Você andar na rua e você achar que você tem que falar mais alto que os outros, eu não acho que, né? Isso aí também já vem de educação, de outros fatores. Você abrir uma escola e achar que essa escola ela precisa, as crianças precisam fazer atividade física no meio da rua, gerando caos e barulho. Tipo, fecha a rua, não passa carro, não passa moto, não passa nada. Isso também, pra mim, eu não acho aceitável, né? E aí fica aquele negócio ali extremamente barulhento. Um monte de criança falando e gritando ao mesmo tempo no meio da rua, né? Gerando até risco para as próprias crianças, né? Quer ter um animal de estimação, mas não tem uma estrutura, não tem uma casa com uma estrutura, né? Para comportar aquele cachorro imenso, enorme, o cachorro fica ali desesperado, todo mundo que passa na rua ele quer latir, ele quer berrar e tudo bem, tá no lugar de fala dele, tem que latir mesmo, mas assim,
São essas coisinhas, né? E aí você que estuda, trabalha em casa, tenta fazer uma leitura, tenta fazer uma meditação, você não consegue. É necessário você passar com a moto fazendo um barulhão ali com a descarga, sei lá o que é aquilo, com o motor, não sei que eu não entendo de moto, mas é tem que fazer esse barulho. Esse barulho ele precisa existir, principalmente na comunidade, ele tem que existir, né? E o pior é que as pessoas, né? O pior é que as pessoas elas estão começando, Doguinho. Agora não, me ajude. O pior é que as pessoas que estão, os favelados que estão vencendo, que estão indo para a favela, eu soube que eles estão começando a trazer os hábitos, os incômodos que eles já geravam dentro da favela para dentro desses condomínios, né? Como Alphaville, por exemplo, que, como o rapaz comentou aí no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, né? Alfavela, o primeiro vídeo sobre a questão da riqueza e a pobreza, falou que, né, tem esse apelido aí de Alfavela. Então, tá sendo bem desafiador, né? Desafiador conviver ali com esse tipo de barulho, e parece que em todo lugar tá impregnado, não só nas comunidades, como eu já falei, no interior da Bahia mesmo. Você já não acha mais tantos lugares tranquilos para viver, para conviver ali, para ficar, né, de boinha ali na porta, às vezes sentada, tomando uma fresquinha, então, fora a violência e todas as outras coisas, né? É o caos. Então é som, é choro de criança, Ana, mas aí você vai entupir a criança para não chorar. Não é que vai entupir a criança. É justamente por conta da estrutura que se vive na favela e nos bairros mais pobres. A gente vive numa estrutura, como eu já falei, que a sensação que dá é que todo mundo mora na mesma casa. É um grudado no outro, é um colado no outro, e às vezes eu entendo, não tem muito o que fazer, sabe? Não tem muito o que fazer. É por isso que juntou com o vídeo que eu fiz anteriormente, falando que a favela ela nunca venceu e ela nunca vai vencer. O favelado ele pode vencer, mas a favela não. Então existe isso. Tem os barulhos aceitáveis, né? Para a pessoa que respondeu o comentário aí, eu sou muito grata, porque, como eu falei, isso aqui é um local de troca e é importante que a gente tenha esse momento de trocar as informações. Cada um tem a sua opinião, e não é que a gente vai viver num templo budista de forma nenhuma. É comum aqui passar o tempo inteiro ambulante, sabe, o tempo todo. Mas você está dizendo que não é para o pessoal vender as coisas, mas eu acho que se tivesse como organizar e ter cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo, seria muito bom. Mas as coisas elas são desorganizadas mesmo, a estrutura ela tem que ser essa mesmo, né? Sempre foi assim, eu acho que não vai mudar. É o tempo inteiro, às vezes você tá dentro de casa, a pessoa te chama ou para pedir alguma coisa ou para te vender alguma coisa, é o tempo inteiro. Então você não consegue parar para ler um livro, se você pratica uma meditação você não consegue, não tem como, é impossível. Se você tem um sono mais leve, é mais difícil também, porque às vezes, principalmente no final de semana, é extremamente barulhento, né? É som de carro, a rua que eu moro aqui é uma transversal. Quando tem festa desses paredões, o pessoal usa essa rua aqui como mictório, né? Então, é uma mijação terrível. E não existe cada coisa no seu lugar, sabe? É tudo muito desorganizado. E aí sim, tem aqueles barulhos, como eu falei, que lá no bairro de Fátima era criança brincando, era o som ali do samba de final de semana, mas que tinha um horário para terminar, né? Um cachorro ou outro que às vezes latia, tudo bem, né? As pessoas às vezes falavam alto, mas não era uma coisa que te invadia, que invadia o seu espaço, que parecia que estava entrando na sua casa, sem você chamar, sem você permitir que aquele barulho entrasse, né? Então é isso. Às vezes um ambulante ou outro, lá tinha muito também ambulante, mas tinha um horário específico, não era aquela coisa maçante o dia inteiro passando ali e chamando você na porta, sabe? E aí eu vejo isso muito, como eu já falei, sobre a estrutura do local onde a gente vive, né? Para quem vive em comunidade, infelizmente a estrutura é essa. Espaços pequenos, casas ali apertadas, uma grudada na outra, né?
E a estrutura também que não ajuda, não facilita, né? Talvez se a gente tivesse uma casa ali com as janelas que vedassem, tudo, talvez o que está externo, o que está fora, não incomodasse tanto a gente que está dentro de casa. Minha mãe costuma falar assim, mas às vezes é a mente, às vezes que bobagem, né? Às vezes a cabeça da pessoa é que tá cheia demais e aí, às vezes não é nem o outro, não é nem o externo, é você que não tá bem. Beleza, pode até ser, de fato, mas, por exemplo, aqui e em alguns lugares mais próximos tem escolas onde os alunos, eles fazem atividade física fora, né? Eles fazem atividade física fora da escola, não tem um espaço dentro da escola para se fazer atividade. A escola parece que está dentro de casa. Então são essas coisas, né? Talvez se organizar direitinho, cada um vive no seu quadrado sem precisar incomodar o outro. E é bem disso que a gente fala, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro, né? Que existe um barulho sim, que não vai deixar de existir barulho em lugar nenhum. Porém, existe o barulho aceitável, onde você não precisa invadir o espaço do outro, onde você não precisa invadir a casa do outro, onde você pode fazer o seu barulho ali, no seu quadradinho, sem precisar invadir o espaço de outras pessoas. Tá bom? Eu espero que você fique bem. Se fez sentido pra você, se está fazendo sentido os vídeos que eu tenho postado, que é assim, natural mesmo, do jeito como eu tô, né? Da forma como eu posso trazer ali aquele conteúdo e aquele pensamento que às vezes você também, né, tem. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente também. O seu comentário, ele ajuda demais. O que é que você acha que a gente pode trazer aqui, o que é que a gente pode conversar mais, sobre quais assuntos, tá bom? E é isso. Gratidão por estar aqui.